Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E que não nos deixei cair em tentação, mas livrares do mal, e que assim seja. E para dar continuidade no estudo que a casa oferece, convidamos a nossa irmã trabalhadora, Edna, ela que fará o uso do estudo oferecido hoje pela casa. É com alegria que a gente está aqui para falar mais uma vez a respeito das lições do Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição de hoje trata-se de um texto que se apresenta de forma diferente, um pouco diferenciada dos demais textos. Como sabemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, os temas do Evangelho são apresentados e comentados em seguida com orientações dos Espíritos, né? E nesse texto, nesse capítulo em especial, o capítulo 22, nós não temos orientações dos Espíritos. Kardec, então, coloca esse capítulo 22 de grande importância, como todos os demais, um tema intrigante, principalmente na nossa época em que vemos muitas uniões se desfazerem do dia para a noite e não durarem tanto, e a gente fica questionando algumas coisas em relação a essas uniões. Então a gente já sabe qual é mesmo o capítulo, né? Que fala da indissolubilidade do casamento, da união, que para não haver a separação. Será que sim ou não? Olha, eu vou tirar os óculos aqui, que é até engraçado, que para perto ele me atrapalha, né? Então eu vou precisar ler um pouco. Vou pedir licença a vocês para fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala então da indissolubilidade do casamento. Não separeis o que Deus juntou. Os fariseus vieram também a ele e para o tentar, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e o que foi dito? Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim eles serão dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe? Então os fariseus fazendo a pergunta para Jesus de novo, né? Mas por que, pois, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também vos declaro que quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério,
e esposa uma outra, comete um adultério. E aquele que esposa a quem o outro devolveu, também comete adultério. Intrigante, não? Esse é o item 1. Quem são os fariseus? Na época de Jesus, né? Então, os doutores da lei, eles conheciam bastante as leis, sabiam bem, e vão perguntar a Jesus se era permitido devolver as mulheres, ao homem devolver ou desfazer da sua mulher. Jesus responde para eles, né, com uma pergunta. Vocês não leram, né? Não leram onde? Então a gente já sabe que essas palavras, esse ensinamento de não separar o que Deus juntou, essa lei é uma lei maior, que já existe desde o princípio, e Jesus está mostrando e falando aqui, né, que no princípio não era assim, não era pensado nem em devolver, mas que acontece que foi permitido por causa da dureza dos nossos corações. Eu estou dizendo nossos corações, porque com certeza naquela época estávamos lá. Estamos aí trazendo do passado, de reencarnações a reencarnações, coisas, elementos que nós precisamos ir banindo, tirando da nossa bagagem, para que nós possamos alcançar o nosso progresso. E aí, quando fala da união, essa união pode ser desfeita por qualquer motivo, mas tia Edna, então como é que fica? Quando a gente não dá certo com o cara ou com a esposa, não está tendo clima, não tem jeito de continuar, como é que fica essa situação? A pergunta nem é para ser feita nem para mim, nem para ninguém assim do lado. Perguntar para a nossa própria consciência, o que a gente pode fazer? É permitido ou não permitido? E analisar. É uma relação muito importante, essa da união de dois seres. Existe nesta união, nas uniões, né, dois elementos importantes atualmente, a partir de Moisés principalmente, né, que ele foi permitindo algumas coisas. A união dos seres deve acontecer para não ser desfeita, ela deve acontecer por afinidade. Então, em primeiro caso, para não ser desfeita, deve acontecer por afinidade, e essa afinidade espiritual e por um afeto mútuo, as pessoas gostando uma das outras. Mas e aquela história verdadeira dos casamentos antigos, ainda mais antigos, que eram arranjados, que eram combinados, que às vezes a noiva ou o noivo, os cônjuges só iam se conhecer no momento da união. Em que situação ficam esses corações que se uniram aí sem ter um afeto anterior, sem ter ligação anterior? Com o passar do texto aqui, nós vamos percebendo e a gente sabe como fica, não é? Mas vamos responder agora, o que acontece então com quem casou por interesse ou meio forçado assim? Vai ter que aprender a cumprir a lei de Deus. A primeira lei
que é natural para todos os seres vivos, é a lei da lei divina, imutável, é divina e é imutável. E é imutável porque é lei de Deus. As leis de Deus não mudam, continuam sempre do mesmo jeito. A primeira lei é a lei da procriação. Quis Deus que os homens se unissem às mulheres, como disse no texto, o macho à fêmea, não é? Para que houvesse possibilidade da substituição daqueles que vão desencarnando, daqueles que morrem, daqueles que partem, daqueles que voltam para a pátria espiritual. E o único meio de criar um novo ser é através da união do sexo. Essa é uma lei natural e divina que envolve todos os seres vivos. Isso a gente sabe, está cansado de saber, não é? Bom, então o macho e a fêmea se unem para dar origem a um novo ser, a um novo corpo. Nós somos categoricamente reencarnacionistas, né? Sabemos que o corpo criado ali vai receber um espírito que não foi criado naquele momento, que já traz bagagens anteriores, já vivenciou muitas experiências. É simples pensar assim, unir para criar os filhos. Muito fácil. Mas existe ainda outra lei divina ao lado dessa lei, que é a lei maior, que vai desenvolver e fazer com que aconteçam todas as coisas necessárias à nossa evolução no relacionamento com o outro, no contato com o outro, que é uma lei imutável, é uma lei divina, é a lei do amor. Mas nem tudo isso foi suficiente para que os casamentos progredissem e durassem, para que as uniões fossem permanentes, porque a gente sabe que aconteceram muitas e acontecem ainda muitas uniões que não estão coadunando, não estão de acordo com as leis de Deus, não estão de acordo com as leis divinas. Aquelas uniões por interesses materiais, elas se dissolvem rapidamente. Então, quando Jesus reforça, não separe o homem o que Deus uniu, o que Deus juntou, ele está dizendo daquela união espiritual, daquela união por afeto mútuo, daquela união que já vem planejada, traçada e que não deve ser separada. Mas nem mesmo Jesus disse que os casamentos teriam que durar eternamente. Nem ele disse que deveriam durar eternamente, não é? Vamos ver aqui. O texto que eu li é do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9, né? Dos versículos de 3 a 9, aquele texto que eu li, tirado então da Bíblia. E ele continua aqui ainda, Kardec, falando sobre a importância, né, dessas leis. As leis da natureza são as mesmas para todos. Essas leis no capítulo 20, no capítulo 22, vai falando aí dessas uniões.
Bom, então essas uniões aconteciam, a princípio não tinha ainda o casamento. E o casamento vai revelar um dos primeiros atos que revelam o progresso da humanidade. Um dos primeiros atos que revelam o progresso da humanidade em sociedade, das sociedades humanas. Ele estabelece, então, a solidariedade entre os cônjuges. Porque antes do casamento, cada um achava que podia se unir e ainda unir a alguém, e ainda cada um, às vezes, procurava muitos outros parceiros, não é? Ainda continuam procurando, mas isso é de cada um de nós, é do nosso desenvolvimento. Nós vamos deixando esses maus pendores aos poucos. Nós estamos no planeta escola para evoluir. É difícil deixar tanta bagagem que nós apegamos há tempos atrás. Estamos carregando essa bagagem com apego. De repente descobrimos que aquilo é inútil e abandonar aquilo que nós abraçamos com tanto carinho, os nossos defeitos, né? O ciúme, a vaidade, a inveja, o orgulho. A gente se acha com todos esses bens, entre aspas, que não são bens. São ervas daninhas que vão impedindo que os verdadeiros bens floresçam dentro da gente. São ervas daninhas que vão impedindo o nosso desenvolvimento moral. E aí, essa lei divina, imutável, vai fortalecer o nosso desenvolvimento e nós vamos progredindo aos poucos e aparecendo aí as leis humanas. E como eu já disse, o casamento é um dos atos que revelam o nosso progresso. Um pouquinho já do progresso moral, porque ele vai regular as nossas relações sociais e nos ajudar a ajustarmos com as leis divinas. No item 2, fala do progresso da nossa inteligência, né? Nós só conseguimos elaborar leis humanas a partir da nossa inteligência, e muitos de nós começamos a usar a nossa inteligência para elaborar coisas desfavoráveis ao nosso progresso. Bom, nós repetimos então as duas leis, a lei divina, a lei da reprodução, que é a lei que está para todos os seres, né? E a lei do amor. Mas nada da lei civil, e agora aparece a lei civil, mas nada da lei civil vai suprimir a maior lei, que é a lei de amor. Aos que casam por interesse material, deverão aprender a amar. É o caso, então, para não separar, né? Aí quando fala aqui da questão de o homem que esposa aquela que foi abandonada ou deixada pelo marido, cometendo adultério, são alguns elementos que a gente não vai encontrar na Bíblia original, né, no texto original. Mas isso não importa. O importante é nós pensarmos aqui na questão
da lei das uniões. E existe ainda, mas o casamento, será que no casamento, se fosse só por afinidade, por amor, por afeto, ligação espiritual, né? Seria tudo maravilhoso. Mas muitas vezes nossas uniões são uniões de provas. E as uniões de provas são aquelas onde a gente combina com o parceiro e vem para cá para resgatar débitos em relação a nós mesmos, dois, né, que combinamos, e em relação aos filhos que vamos receber. E muitas vezes a gente chega aqui e deixa a tarefa pela metade. E ao deixar a tarefa pela metade, os espíritos superiores têm nos advertido que ninguém é obrigado a ficar com alguém eternamente. E que às vezes é mais caridoso, mais humano, mais sensato dar liberdade àqueles seres que não têm mais condição de conviver juntos, porque eles mesmos criaram as estratagemas ali para que depois não dessem conta de prosseguir na união, por uma razão ou outra. Então eles merecem estar livres, mas é importante nos lembrarmos de que Emmanuel traz uma mensagem muito interessante a esse respeito no livro da Esperança, falando sobre a união das provas. O divórcio, uma retirada ou uma demissão, às vezes são medidas justificáveis, mas que não passam de moratórias para resgates em condições mais difíceis, com juros mais pesados, né? E aí ele sugere: ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência nos aflige na expectativa de afastarmos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então a gente tem aquela expectativa de separar para melhorar, mas dentro da gente a gente sabe que está vibrando aquele sinal de que a dívida permanece, que a gente tem que voltar, talvez em condições mais difíceis, para cumprir. Mas e se não tiver jeito de prosseguir? Há casos em que, se você persistir, os pais, né? Não, agora casou, tem que ficar até não sei quando. E pode gerar um problema maior. E aí, no texto, no Evangelho, pergunta, né, que se o divórcio é contrário à lei divina. O que vocês acham? É contrário? Ele está dizendo para não separar o que Deus juntou. Muitas uniões aconteceram por interesses materiais, vão dissolver. Vai haver separação. Muitas aconteceram por combinações e necessidades, mas as pessoas não estão suportando estar juntas. Então, a resposta é que, se for só para satisfazer interesses pessoais ou conveniências, sim, é contrária à lei de Deus. Mas se for para evitar um mal maior, não. Então, não tem problema separar. Não tem problema separar. Mas lembrar de que nosso compromisso assumido, nós temos que lutar para prosseguir. Não dando conta, vamos ter que voltar em condições mais difíceis, e porque a dívida permanece, não é? Que as lições de hoje possam nos incentivar a observar a questão das leis divinas acima das leis
civis, porque as leis civis existem para regular as nossas relações sociais e elas modificam de acordo com o lugar, com o tempo, com as convenções daquele grupo, com as convenções daquela sociedade, daquela civilização. E elas são necessárias sim, porque vão nos ajudar a ir nos reajustando em relação às leis divinas. Tudo que a gente for fazer, que tiver muito pesado, nós temos uma lei maior para nos garantir a certeza de estarmos no caminho certo ou não. É a lei de amor. É a lei maior que rege todo o nosso progresso, toda a nossa evolução. Se nós nos atentarmos para a vivência da lei de amor, nós vamos estar acertando mais e errando menos em vários âmbitos da nossa vida, principalmente na relação com o outro, com o cônjuge, né? Pensando na nossa responsabilidade em relação ao outro. Ah, mas a responsabilidade é só do homem, é só da mulher? Não. Uma vez juntos, filhos, pais, mães, todos são responsáveis uns pelos outros. Todos somos responsáveis pelo progresso daqueles que estão à nossa volta. E o que eu for fazer, eu devo pensar não só em mim. A minha tomada de decisão deve ser bem pensada, envolvendo todos os elementos do grupo. Que Jesus possa nos iluminar e continuar sempre conosco para que possamos colocar em prática os ensinamentos, principalmente esclarecidos pelo Consolador prometido, que é a doutrina espírita, não é? O Espiritismo e os cônjuges nos orientam. Muito cuidado, não é? Com a separação por qualquer momento, por qualquer coisa. Que nós possamos, então, estar alertos e atentos nas nossas decisões, buscando sempre nos basear em seguir a lei de amor. Muito obrigada a todos, que tenhamos momentos proveitosos a partir dessas orientações trazidas nessa noite e possamos utilizar para mudar alguma coisa na nossa caminhada em relação ao nosso próximo, filhos, pais, irmãos, companheiros, todos aqueles que nos cercam. Muito obrigada, fiquem com Deus e um abraço a cada um dos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. São tantos corações queridos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, né, para estudarmos um pouquinho sobre as lições de Jesus.